Boa tarde, senhores conselheiros, senhora conselheira, diretor-geral, senhores representantes da Corsã, diretores. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior, tendo hoje como pauta a matéria análise do processo 001336-39.00/15-4, que trata do recurso do usuário Jaire Francisco da Silva contra a Corsã pela cobrança referente à irregularidade no hidrômetro. Temos como conselheiro relator, conselheiro Cibite Santini, como conselheiro revisor, conselheiro João Nascimento da Silva. Com a palavra, o conselheiro relator do referido processo. Boa tarde, presidente Aires. Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, conselheiro professor Isidoro Zorzi, diretor-geral, colegas e convidados. Processo número 001336-39.00/15 dígito 4, assunto irregularidade na medição de consumo de água, análise de recurso de usuário. Item 1 do relatório. Trata-se do recurso do usuário Jair Francisco da Silva contra a decisão da Corsã em processo de irregularidade na medição de consumo de água, que aplicou penalidade de multa por hidrômetro violado no valor de R$ 608,42, indenização de hidrômetro no valor de R$ 107,71 e cobrança de recuperação do consumo no valor de R$ 278,12. Referente ao imóvel, número 401-201-1, em Guaíba. O usuário relata que, quando da retirada do hidrômetro pela Corsã, não havia ninguém em casa. Após o episódio, recebeu o comunicado da concessionária, informando sobre as penalidades aplicadas, com as quais não concorda. A Corsã se manifestou informando que o equipamento de medição foi violado e teve sua cúpula furada. Trouxe ela aos autos diversos documentos, tais como fotografias, cópia do auto de constatação, histórico de consumo, histórico de intervenções, notificação enviada ao usuário e aviso de recebimento, enquadrando a irregularidade no artigo 64, inciso único, parágrafo único do artigo 76 da RSAE. O serviço de ouvidoria da GERG se manifestou através da informação número 305/2005, _SOA, esclarecendo que, 1. O enquadramento da irregularidade refere-se ao regulamento antigo, revogado pelo novo RSAE em 10/10/2014. 2. As fotografias acostadas permitem visualizar a irregularidade descrita. 3. O histórico apresenta consumo regular. Em setembro e outubro de 2004, as leituras estão zeradas. Em setembro e outubro de 2014, as leituras estão zeradas. Após a regularização, não se verifica alteração significativa no comportamento do consumo. 4. A retirada do equipamento ocorreu na ausência do titular do imóvel, ou de seu representante, ou ainda de testemunha. E 5. Opina pela cobrança de multa, indenização e recuperação de consumo. Opina que a cobrança de multa, indenização e recuperação de consumo não estão de acordo com o disposto no regulamento. A ouvidoria da GERGS, com base no artigo 263 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, conselheiro. Eu convido o senhor Rogério Madri, gerente Guaíba, para se manifestar. Gerente da Corsã. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, pessoal presente aqui. Eu gostaria de fazer duas colocações. Na realidade, houve um erro do nosso funcionário, que o regulamento mudou no final de 2014. Essa violação foi constatada em maio de 2015, então nós estávamos trocando os formulários de auto-constatação, ele acabou usando um formulário que ainda estava no veículo.
Isso realmente está nos autos e fatos. O que gostaria de registrar é que houve a violação, está clara a violação em cima do processo, e que o consumo, depois, ele aumentou consideravelmente, dobrando o seu consumo. O que apresentou nos laudos foi só o primeiro mês, onde não tem ainda o efeito. Se nós pegarmos o consumo dele de julho até outubro atual, ele simplesmente dobra o seu consumo. Nós retiramos ele em maio, na fatura de julho ele começa a ter efeitos. Então, gostaria de deixar só essas duas coisas colocadas. Obrigado. Legal. Eu não sei, eu pergunto aos senhores conselheiros, tendo em vista de um fato novo, se algum conselheiro quiser pedir vistas ao processo, ou continuamos com os dados que tem agora? Eu acho que a posição é já mais ou menos pacificada nesse conselho, né? Porque como isso não faz parte do processo, nós temos que julgar o que está incluso como informações e justificativas no teor do processo como um todo. A não ser que nós já tivemos uma situação similar e mantivemos a posição que foi examinada e ratificado por esse conselho. Isso foi uma proposta do presidente, mas se nada... Eu gostaria de ouvir, então, talvez, os colegas também. Então, continuamos da fundamentação. Item 2, da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931, de 97, e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso do município de Guaíba, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O regulamento do Serviço de Água e Esgoto da Corsan, ao tratar da apuração de irregularidade, estabelece procedimentos a serem observados pela empresa em respeito ao contraditório e ampla defesa. O mesmo regulamento estabelece de forma expressas as providências necessárias a serem adotadas pela Corsan, frente à constatação da irregularidade, determinando que, no seu artigo 84, a retirada do medidor, quando necessária, deverá ser realizada na presença do usuário ou do seu representante, mediante entrega do respectivo comprovante ou, na ausência destes, perante duas testemunhas sem vínculo com a Corsan, que serão devidamente identificadas e assinarão o comprovante. Conforme informado no parecer da ouvidoria da GERGS, a retirada do hidrômetro ocorreu sem a presença do usuário, de seu representante ou de testemunha, em flagrante desacordo com o artigo 84 da resolução RSA-E. O cumprimento de todos os requisitos do processo administrativo é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da empresa. Ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso, devendo, por isso, ser cancelada a cobrança, a hora aplicada pela Corsan. Por oportuno, vale registrar que é dever da concessionária, na condição de prestador de serviço público, ser diligente na execução dos procedimentos fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas para bem caracterizar a regularidade, sob pena de acarretar prejuízo a todo o sistema, repercutindo no valor da tarifa. Sendo assim, item 3, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Jair Francisco da Silva, determinando o cancelamento da cobrança aplicada pela Corsan, de multa por hidrômetro violado, indenização do hidrômetro e recuperação de consumo, por não terem sido observados os procedimentos previstos no Regulamento do Serviço de Água e Esgoto. 2, recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custos dos demais usuários. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Da revisão, o conselheiro João Nascimento da Silva como revisor. Senhor presidente, senhores conselheiros, na conformidade com o disposto no artigo 118, parágrafo único, do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Para a discussão, conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Bem, quanto à manifestação
do representante da Corsã sobre o histórico de consumo. Eu entendo que, apesar de não estar no processo, a informação deve, sempre que possível, ser considerada, visto que esse processo foi aberto em julho, a defesa da Corsã foi de julho, e os dados trazidos são após esse período, então, acho que devem ser considerados. No entanto, cabe destacar que o voto do conselheiro relator não baseou-se nos históricos de consumo, e sim na ausência de testemunhas na hora da retirada do medidor. Então, sendo assim, acho que não há por que alterar-se a decisão do relator. Então, acompanho também o voto do relator, mas gostaria de ressaltar que, na semana passada, no dia 24 de novembro, alteramos aqui neste Conselho justamente esse artigo 84, que exige a presença de testemunhas, e flexibilizamos esse artigo, suprindo essa ausência com o envio de uma correspondência ao consumidor, sendo notificado da retirada do medidor. Então, a partir do dia 24, está valendo uma nova regra a ser observada pela Corsã. No entanto, como esses fatos deram-se antes dessa alteração, acho que eu voto por manter a decisão do conselheiro relator. Obrigado, conselheira. Conselheiro Isidoro, para a discussão. Eu só não entendi qual é o fato novo que apareceu na manifestação do gerente da Corsã. Não, eu só fiz eu não voto, nem tento, na minha manifestação, nunca me manifestar desfavorável ao OBC. O fato novo foi que, na realidade, houve o erro da instrução do processo, mas eu acho que a consideração bem colocou a conselheira, exemplo, o voto, no voto do conselheiro não foi baseado no erro, sim na falta de aviso ao usuário. Então, baseado nesse fato, eu só levantei a questão que eu vejo um fato, eu particularmente, um fato novo, porque houve o erro e reconhecido pela empresa. Presidente. Mas, no meu entendimento, não há modificação em si no voto, como bem colocou a conselheira Leonora. Posso? Sim, claro. Só complementando a sua informação, o fato novo seria que a análise da área técnica sobre o histórico de consumo do consumidor foi realizada somente até julho. E os dados que o representante da Corsã está trazendo são dados de julho até novembro. Então, esse seria o fato novo, seria o período de leitura que não foi considerado aqui no nosso processo. Tá bom? Eu acompanho o voto do... Só para deixar uma coisa explicada, o presidente aqui, eu não olho o processo. Então, às vezes, tem coisas que estão dentro do processo. Não, eu não tinha entendido. Nesse sentido que eu não faço análise. Perfeito. O que eu Ainda queria, discussão, conselheiro Santini. eu queria, antes de ratificar meu voto, eu queria agradecer a participação e a justificativa da Corsã. Não sei se houve tempo hábil, mas aí serve como uma recomendação. Quando a nossa ouvidoria solicita uma série de informações tudo de uma forma encaminhada formalmente e com prazo para a resposta, e antes de se posicionar na análise final do processo, se houver um fato novo, eu sempre recomendo que, além das informações solicitadas, agrega-se e solicita a pensar essas informações no processo original. Isso é importante e nos ajuda, porque eu também fico preocupado, independentemente da má instrução do processo, que é uma situação recorrente, e a gente tem uma preocupação de somar esforço, inclusive, para que haja uma correção desse cenário e não uma penalização àqueles que pagam em dia, muitas vezes, as contas e talvez por alguma
incidência de procedimentos e atitude de alguns consumidores que acabam violando, etc., e acabam levando uma vantagem, muitas vezes, por uma instrução mal feita do processo. Então, essa preocupação é uma preocupação desse Conselho, tenho certeza, no sentido de construir soluções para que o processo venha bem instruído e que tenha algumas informações que ainda não constam no processo e tempo hábil de serem incorporadas, sempre serão bem-vindas. Então, essa é a minha preocupação. E também ressalva aí o novo artigo que foi aprovado na terça-feira passada, que também dá uma garantia e uma oportunidade através do aviso, né, de carta registrada. Obrigado. E aí mantém, não sei se é a hora da voto já. Não, ainda não. Estamos em discussão. Conselheiro João. Bem, então, vamos para o voto. Conselheiro Santini mantém o voto. Conselheiro João mantém o voto. O relator. Conselheira Leonora, o relator. Com o relator e o revisor. Conselheiro. Então, está aprovado o voto do conselheiro relator do referido processo. Muito obrigado, então, senhores. Passamos, então, para a apreciação da minuta. Ata número 86, 2015, em discussão. Conselheira Leonora. Aprovado. Conselheiro João. Aprovado. Conselheiro Santini. Conselheiro. Então, está aprovado a ata 86. Passamos para a comunicação. Também, como é muito, vários dias eu vou ler os processos, o número dos processos. 2.1. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 01938-39.00/15-9. Processo 001947-3900/15-8. Processo 001948-39.00/15-0. Processo 001955-39.00/15-4. Processo 001956-39.00/15-7. Processo 001714-39.00/15-8. Processo 001957-39.00/15-0. Processo 001887-3900/15-7. Processo 001888-39.00/15-0. Processo 001889-39.00/15-2. Processo 0019-12-39.00/15-9. Processo 0019-86-39.00/15-2. Processo 0020-45-39.00/15-6. Processo 0020-46-39.00/15-9. Processo 0020-47-39.00/15-1. Processo 002-20-48-39.00/15-4. Processo 0020-49-39.00/15-7. Processo 0020-52-39.00/15-0. Processo 0020-54-39.00/15-5. Processo 00255-39.00/15-8. Processo 0020-69-39.00/15-0. Processo 0020-71-39.00/15-0. Processo 0020-72-39.00/15-3. Processo 0019-58-39.00/15-2. Processo
0059-39.00/15-7, processo 002160-39.00/15-4, processo 002056-39.00/15-0, processo 002070.3900/15-8, processo número 002068-39.00/15-8, processo 002161-39.00/15-7, processo 002163-39.00/15-2, processo 002164-39.00/15-5, processo 002053-39.00/15-2, processo 001742-39.00/15-8, processo 001737-39.00/15-6, processo 002320-39.00/15-3, processo 001783-39.00/15-8. Está pautado, 2.2, está pautado para o dia 8 de dezembro, sessão número 91, seguintes processos. Processo número 002016-39.00/15-3, referente ao pedido de reconsideração da decisão que fixou o índice de reajuste tarifário da Eurosul, constante na resolução decisória número 150/2015, conselheiro relator Alcebiades Santini. Processo 000613-39.00/15-0, que trata do recurso da usuária Eduarda Terezinha Machado Silveira contra a decisão da AGERGS pela cobrança da Corsã referente à irregularidade do hidrômetro. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheiro revisor Alcebiades Adil Santini. 2.3. Recebimento de e-mail da ANEEL com abertura de audiência pública número 074/2015, com o propósito de obter subsídios para aprimoramento da resolução normativa número 631/2014, que estabelece os critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas de garantia física de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei número 12783/2013, as concessionárias de distribuição, período das contribuições até dia 28 de dezembro de 2015. 2.4, recebimento de ofício do Gabinete de Sapucaia do Sul com assunto denúncia do convênio formalizada entre o município de Sapucaia do Sul e a AGERGS para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Então, era isto. Eu posso ler para os senhores o ofício do 2.4 da cidade de Sapucaia do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, município de Sapucaia do Sul, gabinete do prefeito. Ofício 2193/15. Referência, denúncia ao convênio formalizado entre o município de Sapucaia do Sul e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Excelentíssima conselheira presidente da AGERGS, vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria dizer o que segue. Eu acho que houve algum engano aqui. Considerando o disposto do convênio autorizado através da Lei Municipal número 3219, de 25 de maio de 2010, devidamente formalizado entre o município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário,
no qual se prevê a possibilidade de denúncia do convênio a qualquer tempo por qualquer das partes, com aviso prévio de 180 dias, consoante dispõe a cláusula 8ª do referido termo de convênio. Considerando que a regra é a possibilidade de cada pactuante denunciar livremente o convênio, retirando-se do pacto, nos termos da decisão preferida, no recurso ordinário em mandato de segurança, RMS 30.634, São Paulo, 2009/0194709-0, da Lavra do Superior Tribunal de Justiça. Fica denunciado pelo município de Sapucaí do Sul o convênio formalizado no dia 7 de junho de 2010, com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegado do Rio Grande do Sul, para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. Desde já gratos pela cordial e eficaz atenção, atenciosamente, Vilmar Balim, prefeito municipal de Sapucaí do Sul. Se os senhores conselheiros têm alguma manifestação sobre as comunicações? Então, passamos para assuntos gerais. Só queria, se Sim. possível, sobre o item comunicações, o que me chamou a atenção, nós temos 37 processos, sendo que 34 do segmento de energia elétrica e 3 da Corsan. Acredito, talvez pelo episódio aí, do desastre, né, de temporais e coisa, tenha incrementado. É uma preocupação, né? Numa sessão nós temos 34 processos distribuídos só no segmento de energia elétrica. Então, só para depois fazer uma análise mais profunda, se é uma situação pontual ou é uma situação contínua. Obrigado, conselheiro. Então, vamos para assuntos gerais. 3.2, 3.2.1. Processo número 09772-04.35/12-1, que trata da concessão da estação rodoviária do município de Giruá, terceira categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato e o relato será do diretor-geral. Com a palavra, o diretor-geral. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, à luz do que prevê a resolução número 1223, que estabelecia rito sumário para essa natureza de processos, passo a relatar, então, sucintamente o expediente já citado, 9772-0435-12-1, que trata da concessão para o serviço de estação rodoviária para o município de Giruá. Estação rodoviária essa de terceira categoria. A Diretoria de Assuntos Jurídicos analisou a matéria e se expressou através da informação DJ Gergues, número 113, de 2015, da lavra do Dr. Vinícius Ilha da Silva, devidamente acolhida pela diretora de Assuntos Jurídicos, doutora Luciana Luso de Carvalho, e que, em resumo, afirma: diante do exposto, opinamos pela homologação do contrato de concessão número AJ/CC/012/15, em consonância com o disposto no inciso 4º, artigo 4º da Lei número 10.931, de 97. É o relato, senhores conselheiros. Obrigado, diretor-geral. Para discussão, assuntos, homologa ou não. Conselheira Leonor, homologa ou... Para votação? Está em discussão, ou votação, se não tiver. Aprova o parecer da diretoria jurídica. Conselheiro João. Aprovo. Conselheiro Santini. Gostaria de só fazer uma pergunta ao diretor-geral. Nessa identificação do processo, quando é /12, é 2012? Sim. Queria só chamar a atenção de uma preocupação que eu tenho, isso é do passado e do presente. Aqui tem um envolvimento muito forte com o DAER, né? Posso fazer um rápido esclarecimento, que talvez já ajude a elucidar Não, a eu questão? só quero a resposta. É que houve um lote de mais de 200 licitações, todas elas em 2012, para estações rodoviárias. Sim, mas o envolvimento maior aqui é o DAER e a Gergues. Isso, o processo Tá. é DAER, Selic, Não, DAER só e depois isto, a Gergues. só isto. Acho que nós temos uma preocupação e quando eu falo DAER ou outros atores institucionais do Estado, eu tenho uma preocupação exatamente com a imagem das instituições, e nós, a Gergues, estamos juntos. Nós temos aí uma situação agora recente que a gente reiterou comunicado formal e
e visita e contatos informais 3 vezes ao DAIR, e a gente não obtém resposta. Então, é uma preocupação que eu quero dividir com os senhores, porque eu não gosto de trabalhar em cima de culpado, vocês conhecem muito bem. Agora, a imagem que fica do DAIR e da Gergs, até identificar quem falhou no prazo ou na atenção de uma demanda, as instituições perdem. Então, eu quero socializar essa preocupação e pensar de uma forma coletiva como a gente pode interagir e somar um esforço para que os processos não fiquem parados. Não é um caso específico, eu estou pegando esse gancho, citando 2 exemplos agora que está expirando prazos e as coisas não andam. Então, como nós, né, servidores públicos, somando esforços junto com o DAIR, poderíamos construir uma agenda positiva para concentrar um esforço e dar uma resposta mais efetiva para a sociedade. O presidente se põe à disposição de Vossa Excelência, se quiser ligar para o diretor do DAIR, eu posso ligar. Perfeito. Certo? Tentando marcar uma audiência para Vossa Excelência. Perfeito. Muito obrigado. Concorda com a homologação, conselheiro? Concordo. Conselheiro. Então, está homologado esse contrato relativo ao município de Giruá. Ainda como assuntos gerais, eu gostaria de trazer para os senhores e da aprovação, que seria a data para a posse do novo presidente. A sugestão desse presidente, para que os senhores decidam, para se fazer a posse dia 10 de 12, na quinta-feira, às 14 horas, seria a posse do novo presidente, e conforme o contato que fizemos hoje de manhã, a reunião que tivemos, aí a posse será substituído a reunião do Conselho Deliberativo das 14 horas. Então, só teríamos a posse às 14 horas do novo presidente. Estão de acordo, senhores conselheiros, sobre essa data? Perfeito. Temos que emitir convites e convidar. Então, fica aprovado para o dia 10 de 12 às 14 horas a posse do novo presidente da Gergs. Por minha parte, era só. Não sei se a conselheira Leonor alguma coisa considerar? Não, obrigada. Conselheiro João, conselheiro Santini, conselheiro Isidoro, diretor-geral. Então, tá. Obrigado, agradeço aos conselheiros, ao conselheiro, diretor-geral, por mais uma reunião. Obrigado.